Olá pessoal, leitura da palavra. Êxodo, capítulo 21. As leis acerca dos servos e dos homicidas. Estes são os estatutos que lhe proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º será livre de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. E seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela houver dado filhos ou filhas, a mulher dos seus filhos serão o seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente dizer: eu amo o meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e ao senhor lhe furará a orelha com uma sovelha, e ele o servirá para sempre. E se um homem vender suas filhas para serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não guardar ao seu senhor, e ele não se desposar com ela, fará com que resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se desposar com o seu filho, fará com ela conforme aos direitos das filhas. Se ela tornar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se ele não fizer essas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se ele não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordena-te um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando a traição, tirá-lo do meu altar para que morra. O que ferir ao seu pai ou à sua mãe, certamente será morto. E quem raptar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. As leis acerca dos que amaldiçoam os pais ferem qualquer pessoa. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se 2 homens pelejam, ferindo-se um ao outro com pedras ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, ele se tornar e levantar e andar fora sobre o seu cajado, então aquele que o feriu será absolvido, somente lhe pagará o tempo que perdera e fará curar totalmente. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se algum homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não haver outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuserem o marido da mulher, e pagará conforme aos juízes. Mas se houver morte, então dará a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva, e danificar ou deixar ir livre pelo seu olho,
E se tirar o dente do seu servo, o dente da sua serva, deixará ir livre pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra o boi, será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi diante era escorneador e o seu dono foi conhecedor disso e não guardou, matando o homem ou a mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme estes estatutos, lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-lhe 30 siclos de prata para o seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não cobrir ela, e cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e morrer, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele repartirá igualmente, e também repartirão entre si os bois mortos. Mas se for notório que aquele boi antes era escorneador e seu dono não guardou, certamente pagará o boi por boi, porém o morto será seu. Êxodo capítulo 21. Deus abençoe.